Eu peço para todo mundo abrir, eu não abro. Aleluia. Provérbios 18, 21. Eu vou ler em duas versões, na NVI e na King James. Na versão NVI diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Essa é a versão NVI. A versão King James diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Feche seus olhos por um instante. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por tudo aquilo que nós já estamos vivendo, como igreja, como comunidade, como família, como instituto. Somos gratos. Obrigado por aquilo que nós já vivemos nesta manhã, pelos louvores, pela maravilhosa graça de estar diante de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Que o Senhor nesta manhã continue ministrando os nossos corações. Que nesta manhã o Senhor continue gerando vida, continue gerando algo do céu em nós. Senhor, que a Tua palavra se propague. Nós repreendemos e anulamos qualquer investida do inimigo que vá contra esta palavra, que vá contra o propósito da Tua palavra nesta manhã. Senhor, eu mais uma vez te peço perdão pelo meu falar, pelo meu pensar, pelo meu agir. Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, para que o resultado final desta palavra seja corações apaixonados pelo Senhor, vidas entregue ao teu propósito, à tua obra, ao teu reino, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está nas palavras. E todos nós usamos palavras todos os dias. Eu queria começar falando de um milagre que nós vivemos na nossa família. Amanhã vai fazer 2 meses que a minha sobrinha Lisa nasceu. Um parto muito difícil, e ela ficou, se eu não me engano, 15 dias na UTI. E a primeira informação que nós recebemos foi que as cordas vocais dela estava presa, ou seja, ela seria muda. E ali nós, família, igreja lá nos Estados Unidos, entramos em oração e crendo no milagre. 3 dias depois, recebemos a notícia. Um lado se soltou. E continuamos orando. E como ela era muito nova, não podia fazer mais nada. E o médico falou: olha aí e observa o choro. Larissa e Luiz continuaram observando o choro. Aí eu lembro um dia que a gente ligou, estava a Pamela, a Larissa e a Pamela ali falando com a Lisa. Ela começou a gritar. Aí a Pamela falou: essa menina tem problema na garganta? Olha o grito. Aí a Larissa falou: Pã, lá no hospital ela não era esse barulho. E a gente continuou orando. Acho que ontem, ou sexta ou quinta, nós recebemos pelo WhatsApp o exame, ultrassom, a imagenzinha
da garganta dela. E o médico dizendo: ela está 100% curada. Ela vai falar. Ela vai poder usar o poder da palavra. Por quê? Porque palavras podem criar pontes e muros. Palavras podem curar e ferir. Palavras podem abençoar ou amaldiçoar. Quando olhamos para a palavra, quando olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que a palavra tem alguns propósitos. A palavra tem o poder criativo. Haja luz e houve luz. O poder espiritual. Mateus capítulo 4, Jesus diante da tentação. Pela palavra, nem só de pão viverá o homem. Não atentará o Senhor teu Deus. Assim diz a palavra, só o Senhor Deus o adorará, só o Senhor Deus se prostrará. O poder espiritual. A palavra tem o poder da eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Palavra da eternidade. E nesta manhã eu queria que nós como igreja observássemos e pudéssemos entender o poder que está na minha e na sua boca. E quando eu olho para este primeiro versículo, Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele nos mostra, ele dá um ênfase, esse texto enfatiza a importância de usarmos a palavra com sabedoria, discernimento. Porque a palavra tem o resultado vindouro. A palavra tem o resultado da eternidade. E quando eu olho para a palavra, o poder criativo, Gênesis capítulo 1, versículo 3, o que diz? Disse Deus, haja luz e houve luz. Absolutamente tudo, a árvore, o mar, o céu, tudo que nós observamos foi criado por intermédio de uma palavra. O poder criativo sobrenatural é algo recorrente na palavra de Deus. O poder criativo, o poder da palavra rema é natural na palavra de Deus. O povo está diante do Mar Vermelho. E Moisés com o seu cajado bate e por uma palavra, o poder criativo da palavra acontece. O mar se abre. O profeta diante dos ossos secos. Deus chega no profeta e fala: o que você está vendo? Só osso. O que Deus fala para o profeta? O que Deus fala para o profeta? Profetiza.
E o profeta profetiza. Aí na minha mente, eu vou para aquele lugar. Na minha mente cinematográfica, eu imagino os esqueletos se levantando. The Walking Dead. Os nervos começam a tomar aquele corpo. E ali aquele corpo se forma. E pela palavra, o que era morto virou vida. Salmo 33, versículo 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e terra, corpos celestes, pelo sopro da sua boca. E eu me lembro de um relato que o André falou aqui, quinta-feira, só lembrando, quinta-feira às 20 horas nós temos o nosso terceiro culto, tá? O pregador é importado, trouxe de longe, tá bom? Trouxe de longe, estava longe, amém? Lucas capítulo 5, quando Jesus sobe no barco de Pedro, e eu gostei de quando o André falou assim, quantos barcos tinha? Um monte. Qual o barco que Jesus decidiu? Do Pedro. E ali todo mundo, mais ou menos, sabe a história, está ali em Lucas capítulo 5, do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 6. E ali Pedro, né, eu brinco em dizer que está lá no Evangelho do Beto, versículo 3, o capítulo 3, versículo 33, não, 6:33, que é mais bonitinho, né? Porque Mateus 6:33, buscar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Enfim, está ali, no meu Evangelho, Pedro falando para Jesus. Jesus, você está de brincadeira, né, cara? O que tu é? Qual é a sua especialidade? Você é carpinteiro. Eu passei a noite inteira pescando e olha como as minhas redes estão vazias. Mas só, porém, todavia, contudo, André já tinha falado de Jesus para Pedro. Pedro já tinha ouvido falar quem era Jesus. Aí vem o poder criativo, o poder da palavra rema. Jesus, estou aqui só o pó, pesquei a noite inteira, mas pela tua palavra eu lanço. Pela palavra de quem, meu irmão? Pela palavra de quem, meu irmão? Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Rafa, não é a palavra do pastor Fábio, é a palavra do Senhor. E Deus está nos ensinando, e eu tenho tentado praticar isso. Este dia toda terça-feira nós estamos em oração, a liderança pastoral, e eu peguei um salmo que eu falei, Salmo 111. Um salmo que mexeu muito comigo, e eu comecei a declarar o Salmo 111 na liderança pastoral, não foi isso? Porque a minha palavra é uma coisa, eu posso falar e não vai acontecer nada. Mas quando nós declaramos a palavra do Senhor, o rema de Deus acontece. Meu irmão, existe alguns tipos de palavra. Existe a palavra rema. Pastor, o que é a palavra rema? É aquela palavra que tem o poder de milagre. É aquela palavra que tem o poder criativo. É aquela palavra que fala, haja luz, houve luz. É aquela palavra vinda diretamente do céu. Sabe naquele dia que você está ali, Jesus fala comigo, de repente vem um versículo bíblico na sua mente. Esta é uma palavra rema para você. Esta é a palavra rema. E também existe
A palavra logos, o que é a palavra logos, meu irmão? A rema é algo que vem inspirada do céu. Logos é a palavra, caiu, escrita de Deus. Princípio que vai mudar a sua vida. Ai, Jesus. Foi embora. Achei. Um princípio que vai mudar a sua vida. Pega isso no seu espírito, meu irmão. Não existe palavra rema sem estar sustentada na palavra logos. Não existe palavra rema que não esteja sustentado para a palavra logos. E quando eu aprendo isso, quando isso entra no meu coração, sabe o que isso vai me ajudar? Me livrar das profetadas. Pode vir, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Ontem, um monte de gente chegou lá. Pastor, vem aqui, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está me mostrando isso. Recebo, meu irmão. Mas dentro do meu espírito, eu estou vendo se a palavra rema está fundamentada na palavra logos. Meu irmão, eu não estou aqui não, o pastor Rafa já veio querer brincar comigo quando eu falei, I have dream, tá certo? Mais ou menos, Duolingo, você também está achando o quê? Duolingo. Não, é esse daqui, ó. Ele falou, você sabia que o King the Power, the Off, the Best começou desse jeito? Está amarrado em nome de Jesus. Se vir uma palavra rema que não está fundamentada na palavra, pode falar the King, the Power, the Best, the Money. Meu irmão, é a palavra de Deus que vai sustentar a palavra rema sobre a sua vida. É a palavra de Deus que vai gerar vida na sua vida. Por isso que eu vejo a coisa que mais o Satanás tem feito na nossa geração. É uma geração que não se prende na palavra. Se prende na emoção, se prende na palavra positivista. Meu irmão, palavra, trazer a realidade, a palavra de Deus não tem a ver com palavra de positivismo. Logo eu pensei, logo eu sou. Sou um cara de 1,80 m, cabelos longos. O shape está dando uma melhoradinha. Posso falar. Palavra positivista, palavra positiva é mais ou menos assim. Você chega lá no sertão do Piauí, lugar mais seco do Nordeste. Aí você chega lá, tem aqueles monte de gado, um monte de bicho. Aí você chega, pega um óculos, lente verde, coloca no olho do bicho. Aí o bicho fala, meu Deus, olha o tanto de mato que eu tenho para comer. Quando ele come, o mato é o quê? Seco. A palavra positivista é isso. A palavra positiva não tem poder para gerar o rema na sua vida. A palavra positivista não tem o poder de sustentar a palavra logos. É por isso, meu irmão, que o Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando para ter primeiramente um relacionamento com a palavra logos. E quando eu tenho um relacionamento com a palavra logos, Deus começa a gerar a palavra rema. Deus começa a gerar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabe por quê, meu irmão? A palavra diz que no dia do juízo, eu e você, Mateus capítulo 12, versículo 36, 37, o que diz? Nós daremos conta da minha, eu darei conta das minhas palavras, e você dará conta das suas palavras.
Marcos capítulo 13, versículo 31 diz o quê? Que céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz o quê? Que a palavra, a profecia, muita gente tem, meu irmão, nós cremos nos 5 ministérios, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos não no apóstolo, eu creio no ministério apostólico. Crer no apostolado é uma coisa e crer no ministério apostólico é outra, completamente diferente. Eu creio no mestre, eu creio no pastor, eu creio no evangelista, eu creio no profético. Mas às vezes a gente está tanto querendo, assim diz o Senhor, mas quando nós vamos para a raiz da palavra, quando nós vamos para a raiz das escrituras, a profecia é a propagação da palavra logos. Quem quer ser profeta aqui? Pode levantar a mão. Começa a falar da palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus. Salmo diz assim, ou Provérbios diz assim. Começa a ter familiaridade com a palavra de Deus. E quando eu e você profetizamos a palavra de Deus, e eu não estou dizendo que existe momentos que não haja a palavra rema, sustentada pela palavra logos, que você fala, você não diz assim diz o Senhor. Porque se nós olharmos no Novo Testamento, só existe um homem que diz assim diz o Senhor. Quem era? Ágabo, quando pega o cinto de Paulo e diz assim diz o Senhor. Mas por que Ágabo profetizou assim diz o Senhor? Porque ele fazia parte da velha aliança, ele fazia parte dos velhos profetas. Mas no Novo Testamento não se diz assim diz o Senhor. Lembra que eu falei do que eu aprendi com o Luciano Subirá? Suspeita profética. Meu irmão, eu estou sentindo isso. Ontem eu estava lá, ministrando. Aí meus filhos, levei os 2 coroinhas comigo. Me filmaram, tiraram foto, fizeram tudo. E ficaram quietos. Falei, milagre, Jesus. Não levantaram da cadeira, o Zac não levantou da cadeira. Não é milagre, tia Thaís, não é milagre, tia Mirce? Ficou lá, tirando foto, filmando. Estou com um monte de filmagem da hora. Me deram 30 minutos. Quando eu fui ver, já tinha passado 40. Tática do líder da conferência, sobe os músicos no meio da pregação. Eu falei, meu irmão, por que você está mandando os músicos subir no meio da pregação? Ah, já entendi, é para eu acabar. E Deus me deu uma palavra de conhecimento. Falei, Jesus, o cara mandou eu acabar. Cheguei, pastor Wandy, chega aqui. Me dá mais 5 minutos. Vai, aí cheguei no outro pastor, dá mais 5 minutos? Tá, fui, 30 minutos a mais, aleluia, glória a Deus. Brincadeira. Eu cheguei em uma moça, e Deus me disse, cultura. Falei, Jesus, que tem cultura? Cheguei perto dela, não trisquei nela, só peguei na mão dela assim, ó. Vem aqui, pastor Rafa. Peguei na mão dela. Irmã, cultura faz sentido para você? Ela, o que eu fiz? Aí eu desenrolei, desenrola o vaso, Jesus, enche de azeite. Aí comecei, meu irmão. Por quê? Porque se ela fala, meu irmão, o que é isso, cultura? Eu recuo. Porque eu vou pôr o nome de Deus à prova. Nós precisamos ter essa maturidade de gerar a palavra rema aonde nós estivermos. Quando você vai para Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, o que Jesus usa? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, onde está Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mateus capítulo 4, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16.
Retira-te, Satanás, pois está escrito: só o Senhor adorará, e só o seu Deus somente prestará culto. Quantos versículos na Bíblia diz que nós só deveremos adorar o Senhor teu Deus Todo-Poderoso? Palavra, meu irmão. Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. E é triste nós relatarmos isso, que estamos em meio a uma geração informada, mas que não tem relacionamento com a palavra que tem o poder para mudar a vida, que tem poder para mudar a circunstância, que tem poder para mudar a história. Deus, eu estou no vermelho, mas eu tenho que comprar remédio. Deus, está osso, mas eu preciso. Toma aqui. Quanto que deu a conta? R$3,99. Eu abro a carteira, eu tenho R$4. É a palavra se tornando verdade na nossa vida. É a palavra dizendo: ei, eu vou cuidar de você, eu sou o seu sustento. Ontem a Pamela me pegou. Eu não gosto de conversar com a Pamela. Ora, meu irmão. Ora, que o milagre acontece. Vamos contar o milagre, Amanda? Não tínhamos R$1 para fazer o evento. R$1. Colocamos a estimativa, eu e a Amanda e a Lô, dá para a gente gastar tanto. E começamos a declarar, começamos a pedir ajuda, começamos a falar isso, meu irmão, para a honra e glória do Senhor. Não vamos tirar R$1 da igreja CIA. Sabe por quê? Porque quando você está baseado na palavra, quando a palavra é o sustento, haja luz, vai haver luz. Não é uma palavra positivista, que nem é mais ou menos assim: então todas as coisas eu posso naquele que me fortalece? Sim, legal. Eis que agora eu vou virar um passarinho. Vai lá, pula do monte, você vai morrer, desgraçado. Não atentará o Senhor teu Deus. Deus não é maluco. Ele vai te dar sustento naquilo que é palavra. A minha e a sua fala precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Precisa estar alinhada com a fala de Deus. Eu e você precisamos falar aquilo que Deus fala. Eu preciso acordar com aquilo que Deus tem falado, meu irmão. O que a sociedade está dizendo? Está tudo acabado. Mas eu e você somos contra a cultura. Eu e você não precisamos do taxaço. Eu não sou a favor do taxaço, eu não sou contra o taxaço. Eu sou a favor do reino de Deus. E onde tiver o reino de Deus, a glória do Senhor vai prevalecer, meu irmão. Pode estar o caos, pode vir as pragas, mas Gozem é o nome da cidade, nunca foi atingido. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor estavam protegendo aquela cidade, a presença do Senhor estava protegendo aquela cidade, a palavra do Senhor estava protegendo aquela cidade. Está o caos, mas eu profetizo em nome de Jesus que vai ter vida. Não é palavra positivista, é a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando eu declaro a palavra do Senhor, eu estou exercitando um princípio de fé. O que é fé? O que é fé? Hebreus nos ensina. É a certeza daquilo que você não se vê, aquilo que você não espera, mas acontece. Aquilo que eu e você falamos, exteriorizamos a fé e os milagres de Deus. Volto a dizer, não tem a ver com palavra positivista, não tem a ver você declarar algo que não tem nada a ver, irmão. Tem a ver com você declarar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O que Deus já falou ao seu respeito? Ele é mentiroso? Não. Então começa a declarar. Não está vendo? Declara. Declara. Meu filho, eu bagunçado, feio, estranho, eu vejo as minhas fotos, eu falo: mano, glória a Deus que eu orei para minha esposa ser cega. Mas eu não queria casar com gente feia não, porque feio, dois feios, imagina dois feios. Não dá certo, meu irmão.
E Deus é tão bom que gente bonita gosta de gente feio. Aí eu comecei a orar: Jesus, eu quero a minha bonita, eu quero a minha bonita, eu quero minha bonita, eu quero minha bonita. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. Entrai no gozo da vida eterna. Palavra. A fé vai materializar aquilo que está no céu. Precisamos entender que a verdade e a palavra de Deus são determinantes para que a gente viva. Não tem a ver com determinar, tá? Porque eu vim de uma geração que eu determino Deus. Idiota, quem você é? Estou falando para mim, tá? Estou chamando eu de idiota, senão o povo vai falar: ih, o pastor está chamando todo mundo de idiota. Deus chegou e me falou: idiota, você pensa que você é quem? Você é o barro, eu sou o oleiro. Eu que dou ordem para você. É eu que tenho a palavra para você. Aí ele me levou lá para Provérbios capítulo 30, que diz assim: ei, o Salomão dizendo: Deus, não me dá nada além daquilo que o Senhor preparou para mim, para que eu não me perca, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não fique cheio de mim. Mas também, Jesus, Deus, eu posso te pedir uma coisa? Não dá nada além daquilo, não dá a menos daquilo que você preparou para mim. Sabe por quê? Porque se o Senhor me der a menos, sabe o que vai acontecer? Aqueles pagãos abençoados vão amaldiçoar o Senhor. Por quê? Porque para onde eu vou, eu proclamo quem o Senhor é. Ou seja, medida exata para você. É para você. É para você. Então, meu irmão, chegue diante da presença de Deus. Não, Senhor, eu determino. Não, fala assim: Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz sobre o meu respeito. O Senhor já falou ao meu respeito. Pai, me alinha a tua vontade. Pai, me alinha a tua palavra. Pai, eu oro para que a tua palavra se cumpra em mim. Eu falei aqui numa terça-feira num discipulado: meu irmão, se possível, vá para diante do espelho. Pregue para você mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa mais difícil de entender aquilo que Deus tem não é ninguém, é você. Então você chega lá diante do espelho e fala assim: ei, aí para você mesmo você pode determinar. Você aí que está aí do outro lado, está vendo? Olha aqui nos meus olhos. E ele vai olhar. Vai lá no espelho e fala assim: ei, olha nos meus olhos. Ele vai olhar para os seus olhos. Fica quieto, só escuta. Cala a boca. Ei, você é crente perturbado. A palavra de Deus diz isso sobre você. Eu estou declarando que você vai viver. Eu determino em você. Ei, aí fala seu nome. É você, Beto. É com você que eu estou falando. E começa a declarar. Porque a palavra Logos vai sustentar a palavra Rema. Sabe por quê? Marcos capítulo 11, versículo 23. Romanos capítulo 10, versículo 8 e versículo 10 diz assim: com o coração você crê e com a boca você confessa. Começa a confessar, meu irmão. Começa a declarar. Comece a falar: eu quero trazer à memória a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: eu criei, e por isso eu falei. Eu criei, e por isso eu declarei. Nós cremos, e por isso falamos. A sua fé precisa ser confessionada. Não é ir lá para o confessionário, é você confessar todos os dias aquilo que você tem crido. Comece a verbalizar a palavra de Deus. Começa. Aí esses dias na minha devocional,
eu me deparei com Provérbios capítulo 10. Tarefa de casa, leia Provérbios capítulo 10. Nas minhas devocionais agora eu leio, faço toda a minha devocional, termino com um salmo. E depois eu leio um provérbio. E aí eu me deparei com Provérbios 10. Provérbio 10, versículo 11 diz assim, ó: a boca de um homem justo é fonte de vida. Vida. Meu irmão, você tem que começar a declarar. Capítulo 20 diz que a boca do justo é como prata escolhida. Versículo 21 diz que os lábios do justo alimenta muitas pessoas. Ei, Deus vai colocar um alimento na sua vida. Deus vai colocar um alimento na sua boca. E as pessoas virão até você para se alimentar daquilo que você carrega, da palavra que está queimando no teu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não podemos ser aqueles crentes, ó céu, ó vida, ó céu, ó vida. Desculpa, eu vou falar mais uma vez de uma pessoa que me inspira. Terça-feira eu estava descendo a rua, peguei as senhoras, e eu falei para ela que eu ia usar o testemunho dela na pregação de hoje. Tia Edna entra no carro, e a Michele fala: oi tia Edna, tudo bem? Ela falou: eu vou dizer como a Sulamita. Vai bem. Vai bem. Ela falou assim: Michele, eu estou indo porque eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor. Posso falar, tia Edna? O filho dela, 3 dias sumido de casa sem dar notícia para ela. E ela falava: vai bem. Vai bem. Na minha, tá correndo, maluco, arrancando os cabelos. Não tinha nem como arrancar o cabelo, mas tá maluco. Mas uma mulher de Deus fala: ei, como está? Vai bem. Vai bem. No outro dia eu ligo: tia Edna, como está? Tá tudo bem, pastor. Ele entrou em contato comigo, ele me explicou. Vai bem. Vai bem. Sabe por quê? Porque a palavra tem o poder de vida. A palavra tem poder para mudar diagnóstico. A palavra tem poder para mudar uma saúde que está deteriorada. Você fala: em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus eu declaro vida. Alimento. Vai bem. A boca dos justos gera sabedoria. Mateus, capítulo 12, versículo 34 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu irmão, o mundo está um caos, mas a igreja do Senhor tem a lente do céu. A lente do céu. A lente do Senhor. Seu filho está zoado, declara em nome de Jesus. Essa semana eu vi um podcast que mexeu comigo, literalmente. Eu mandei para o pastor Rafa. O pastor Rafa falou: pastor, eu acabei chorando, estou morto. Eu falei: mano, o pastor Rafa chorou. Uma coisa que nos chamou a atenção: uma igreja de um pastor em Criciúma batiza algumas dezenas de pessoas e mais dezenas por ano. E na fila do batismo, antes do batismo, uma semana antes do batismo, uma pessoa chega diante do pastor e fala assim: pastor, o que você está vendo? Falou: o que? Não entendi sua pergunta. Olha para mim e fala o que você vê. Aí o pastor fala assim: eu vejo um jovem bonito, saudável e inteligente.
Aí a pessoa olha para ele e fala assim: pastor, eu não sou isso. Eu sou uma mulher. Eu tomo hormônio masculino há muitos e muitos anos, e por isso que eu tenho essa aparência. Pastor, mas eu senti algo do meu coração que eu quero me batizar. Você me batiza? Aí ele falou: Jesus, ela não fez a escolinha de batismo, ela não fez isso, ela não fez nada, eu vou batizar. O Espírito Santo falou para ele: batiza. Na outra semana, na fila de batismo, essa moça chega, vestida de homem, se comportando como homem, e parou na frente do batistério e disse: pastor, posso te pedir uma coisa? Sim, claro. Eu queria orar antes de eu te batizar. Pois não. Hoje eu declaro a oração dessa moça. Hoje eu declaro que o fulano de tal vai morrer na água do batismo. Vai descer o fulano de tal, mas vai se levantar a Mariazinha, Marielle. E ela desce, Maicon, e se levanta a Marielle. Ela sai do batistério com a camiseta do batismo, se vestindo como homem, vai para o vestiário feminino. E ela sai dali com um vestido de mulher, maquiada de mulher, se comportando como uma mulher, dizendo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o pastor dizendo, falando: ela está lá, servindo ao Senhor, amando a Jesus, vivendo a palavra de Deus. E Deus gerando algo no coração desta moça para a eternidade. Deus gerando algo no meu coração desta moça que vai marcar uma geração. Ei, eu não sei qual é a palavra eu não sei qual é a palavra que está na sua boca, mas hoje Deus quer trazer um cântico novo, hoje Deus quer trazer vida, hoje Deus quer gerar algo do céu na sua vida. A palavra da vida e da morte está sobre a tua boca. A maneira que você usar, você vai comer. Eu não falei de Tiago. Tiago fala sobre que a língua é algo pequeno, mas tem o poder de te dominar. Meu irmão, põe a mão na tua boca e começa a declarar: da minha boca só vai sair bênção, da minha boca só vai sair coisa que edifica. Eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou proclamar, eu vou profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens, sobre os meus parentes, sobre a minha geografia. Você só precisa sonhar. A Pamela terminou ontem ali com um discurso falando: ouse a sonhar. Há 15 anos atrás, 15 não, pastor, o pastor Rafa que é bom das contas. Sem briga, quantos anos? 11. Sem briga. Que toda vez que fala da data da igreja sai briga. Sem briga, 11 anos. Começamos na sala de casa. E hoje nós somos uma comunidade de fé. Há 8 anos, eu e o Rafa olhamos um rapaz com a orelha esmagada na igreja, não foi, pastor Rafa?
8 anos, né? 8, 9. 9, viu? Ele sempre fala, data ele é com ele. Há 9 anos eu e o Rafa, um rapaz entrou na igreja. E nós olhamos para a orelha dele. Aí eu cheguei no pastor Rafa e falei, Rafa, olha a orelha desse cara. Estranho, né? A orelha do cara esmagada. Eu falei, é jiu-jitseiro. Terminamos o culto, eu e o Rafa, mano, a gente tem algo no coração, nós queremos montar o jiu-jitsu aqui. Aí ele tomou um espanto. Ah, pastor, eu aceito. Ficou quantos anos, pastor? Uns 2 anos. E quantas vezes ele falava assim, vai acabar. Vai acabar. Eu não consigo mais, pastor. Eu falava, Jesus, não pode, não pode. Aí um dia eu e o pastor Rafa chamamos a Camila, a mãe de Samuel, dizendo, Camila, nos ajuda. E ela falou, não, lembra que ela falou para mim? Não, para mim e para o Rafa, não vai acabar. Ela ia na Rua 11 e trazia umas 15 crianças. E não acabou. E foi se passando. Se conectamos com a Esparta. Trouxemos mais estrutura. 9 anos estamos servindo a comunidade. Alguns anos atrás, a Pamela, vamos fazer balé. Aí eu quero honrar uma pessoa também. Chegou na Carol, vamos. E ela começou. Aí Deus trouxe Carol, Deb. Aí Deus trouxe a Lô. Foi passando o tempo, a Amanda também se conectou. Quantos anos? Alguns anos. A Amanda não é tão bom de data quanto o pastor Rafa. Ontem, para a honra e glória do Senhor, lotamos um teatro. Da mesma forma, gerando saúde. A Anne chegou em mim, pastor, eu tenho um sonho. I have dream. É green, me ajuda aí então. Dream. Ah, é muito difícil. I have. Eu tenho. Melhor, né? Pastor, eu quero. Eu fiz faculdade, Deus falou para mim que eu ia doar o meu talento. Michele e Anne. Tinha dia que era só as duas, brincadeira. Aí ficaram, perseveraram, passaram um ano. Terminamos o ano com um punhado de pessoas. Hoje é uma realidade. Tem dia que tem 20 mulheres, tem dia que tem 10, mas é uma realidade. Toda segunda e toda quarta. Semana passada, eu vi o olho do Marcelo quando eu vejo a galera pregando. Eu vejo a galerinha pregando, meu olho brilha. O olho do pastor Rafa, que está ali no quarto módulo, brilha. Aí ontem, semana passada, Carlinha, Léo, Kaique tocando, André, Marcelo, Mateus assim, ó. A baba caía. I have. Isso. Do nada. Haja luz. Haja vida. E isso não é o final. É o ponto de partida. Para tocarmos a geografia a qual o Senhor nos entregou. Meu irmão, a palavra tem 2 poderes. Ou ela constrói, ou ela destrói. A minha oração é que a palavra de vida esteja sobre os seus lábios. A palavra de vida sobre os seus lábios. E eu podia passar o dia inteiro falando de coisas que o Senhor tem gerado
por intermédio da palavra. Meu irmão, hoje Deus está te dando um privilégio. De você mudar a sua história. De você mudar a sua vida. Ontem eu vi algo muito interessante. Sabe qual é um dos primeiros princípios que um pai judeu ensina para um filho judeu? As adversidades externas não determina o que você é internamente. Comece a declarar. Ou seja, vai ter luta, vai ter batalha, mas isso não pode determinar aquilo que o Senhor te escolheu para fazer. Se coloque de pé, meu irmão.